Olá, Igreja Voz, graça e paz. Meu nome é Fábio. Hoje estou aqui na nova estação de células, Tiago, Evangelho na Prática. Iremos falar do capítulo 6, a ira. O versículo que o pastor destacou aqui no início desse capítulo está em Tiago 1, 19 a 21. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nesse capítulo, nesse versículo, principalmente, Tiago nos ajuda a discernirmos o que é da nossa natureza pecaminosa e o que realmente vem de Deus. Então, precisamos parar para pensar que muitas das vezes, ao estarmos irados, achamos que estamos irados com razão, mas muitas das vezes esquecemos de orar ao Espírito. Quando temos um espírito maduro e quando estamos em oração, conseguimos distinguir essa ira. O que é a ira pecaminosa, uma ira que o mundo nos traz e uma ira que vem de Deus. Um dos conselhos que Tiago nos dá é que devemos estar prontos para ouvir sem dar más respostas. Dessa forma evitaremos contendas, mas só conseguiremos agir dessa forma se estivermos maduros no espírito. Caso contrário, agiremos pela carne. O versículo de Efésios 4:31 diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. A nossa boca produz vida ou morte. Então, temos sempre que lembrar de contar até 10, 20, 30, para não pecar, né? Não nos anteciparmos com más respostas, que é onde podemos criar contendas. Então, sempre é bom a gente pensar antes de responder. Muitas das vezes, nós queremos ter respostas prontas, dar resposta rápida, ter aquela resposta na ponta da língua, mas não é o ideal. Para nós cristãos, temos que parar, pensar, para não nos arrependermos depois, pois quando damos más respostas, provavelmente nos arrependeremos logo depois. Um outro versículo que o pastor colocou, que está em Romanos 12:19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E na palavra ainda fala, se for preciso, daremos comida e água aos nossos inimigos. Então, vamos evitar, a parte da vingança, da gente ficar irado, chateado e ficar pensando como que o outro vai pagar aquilo. Não precisamos nos preocupar com isso. Deus faz essa parte e Deus sabe o que é certo, o que é errado e que cada um merece. E um terceiro versículo que o pastor colocou aqui, que está em Efésios 4, 26 e 27, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Muitas das vezes, pelas coisas que acontecem no dia a dia, vamos dormir irados, chateados. E a gente sempre fala que é bom, quando estamos nesse espírito, sempre orar antes de dormir, para Deus acalmar nosso coração, para nós mesmos podermos perdoar a pessoa que nos chateou. E é a única forma da gente acordar em paz no outro dia, porque se formos dormir de uma forma angustiada, com certeza no outro dia
acordaremos também angustiados. Então são coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia, mas precisamos evitar que essas pequenas coisas se tornem algo grande em nosso coração. Uma coisa que eu queria lembrar, que eu tenho feito e eu vejo que faz toda a diferença nesse estudo, são os devocionais. É muito importante a gente estar sempre fazendo os devocionais diários. Nesse da ira, me chamou a atenção 3 devocionais que o pastor colocou aqui nos dias, ao longo dos dias. E um deles é o primeiro que ele colocou, que está em Eclesiastes 7:9. Esse versículo diz que devemos controlar nosso gênio e não alimentarmos o ódio, que realmente é aquela coisa da gente se controlar ao receber insinuações, ao receber insultos, nos controlarmos para que possamos dar uma resposta mansa, dar uma resposta branda e dessa forma não alimentarmos o ódio, nem no nosso coração, nem no coração do nosso próximo. Um outro versículo que me chamou a atenção está em Provérbios 12:16. Diz que quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas o prudente faz de conta que não aconteceu, pois ele é senhor sobre as suas escolhas e emoções. Isso é um ponto importante que a gente precisa se atentar, porque quando você às vezes fala alguma coisa para uma pessoa tola, ela logo vai atacar você, vai te dar uma resposta errada, né? Uma resposta que não vai ser agradável. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Devemos realmente, por mais que as pessoas falarem coisas que não nos agradam, respirar, pedir a bênção do Senhor, né? A sabedoria. E depois não é necessário que a gente dê a resposta naquele momento. Eu particularmente tenho aprendido que é sempre bom pensar antes da resposta. Então às vezes a pessoa me fala alguma coisa, me pede alguma coisa e eu tenho falado, eu vou pensar, depois eu te dou um retorno. E é uma forma também de você pensar, conversar com outras pessoas, né? Que você confia para realmente fazer o que for melhor para aquela situação. E o último versículo que me chamou a atenção também está em Efésios 6:4, que diz que não podemos provocar nossos filhos, mas devemos criá-los com disciplina e de acordo com os ensinamentos cristãos. Não podemos expô-los à vergonha pública e temos que discipliná-los sem violência. E caso cometermos algum excesso, temos que ser humildes e pedirmos desculpas, pois eles seguirão o nosso exemplo. É importante porque, às vezes, a forma que a gente trata um filho, a gente pode estar chateando o filho. Às vezes, a forma que a gente expõe esse filho perto dos amiguinhos, perto dos nossos amigos, de adultos, é algo que gera uma vergonha no coração deles. Então, é importante que a gente meça as palavras. Como disse no início, a palavra na nossa boca produz vida ou morte. Então, que tenhamos palavras de bênçãos para os nossos filhos. E, lógico, temos que discipliná-los sem violência, é sempre bom uma conversa. Sabemos que está em Provérbios também, que às vezes uma palmada é necessário, mas que possamos sempre levar para o lado da palavra, explicar o que está na palavra e sermos humildes se errarmos e pedirmos desculpas a eles, pois é o que fala, eles seguirão os nossos exemplos. Então que possamos realmente ter essa postura diante dos nossos filhos e das demais pessoas que convivem conosco. Gente, para finalizar, eu creio que a gente tem que estar sempre em oração e vigilantes sobre o nosso controle emocional, porque no mundo que a gente vive hoje, parece que está cada vez mais difícil, né? As pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão muito ansiosas. Então, que
façamos todos os dias os nossos devocionais antes de sair de casa, ao entrar no carro, que possamos pedir a Deus que nos abençoe nosso dia, que possamos ter um dia de vitórias, um dia de bênçãos, né? Que possamos levar essas bênçãos às demais pessoas que encontraremos, que nos relacionaremos, e tenho certeza que Deus trará a paz. É isso, pessoal. Muito obrigado. Desejo uma boa célula a todos vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau.